mais um episódio do Pod Guarda, hoje com a presença do Marco Viola. É do segmento, é um fornecedor de produtos para o segmento, ou seja, está sempre ali nos bastidores. E eu acho que a ideia nossa é esse bate-papo, é entender um pouquinho mais, porque as pessoas entendem do segmento, quando a gente fala do segmento do luto, apenas em cemitério e empresa de funerária. Não enxergam que tem muita gente por trás fazendo essa indústria acontecer, né, trazendo muita tecnologia para o segmento. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Marcos. Eu queria que você contasse um pouco quem é o Marcos e o que a empresa Modial está no mercado, enfim, que é pioneira no segmento. Então, seja muito bem-vindo ao nosso Pod Guarda. Obrigado, gente. Olá, amigos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder falar com o pessoal aí. Meu nome é Marco Viola, eu estou no setor funerário. O ano que vem vamos fazer 30 anos, 29 anos agora, comecei em 95. Eu era do ramo de madeira e era um dos meus clientes na época da madeira, era o Serviço Funerário de São Paulo, que ele tinha fábrica de caixão aqui na Zona Norte de São Paulo. Eles fabricavam os próprios caixões e eu vendia madeira para eles. Em 94, 95, o prefeito da época resolveu acabar com a fábrica de caixão e comprar caixão pronto. E o mercado de construção civil, que era meu outro segmento, né, estava numa crise danada. E eu, de repente, me vi sem o meu maior cliente, o mercado de construção civil paralisado. E eu tinha uma certa experiência com licitações e tal. Fui chamar uma empresa de um amigo aqui de Suzano, fazer meu alô pro Décio Mondrone, que foi meu parceiro lá no início. E ele me apresentou, a fábrica dele era pequena, me apresentou ao pessoal da Busquet do Rio, que era uma empresa antiga, bastante conceituada, e foi assim que comecei. Comecei vendendo nas licitações de São Paulo os primeiros caixões. A Busquet gostou do meu trabalho, me convidou para ser representante no interior de São Paulo. Assumi, então, a carteira deles do interior de São Paulo. E eu peguei uma época, eu costumo dizer que eu peguei uma época muito legal, que eu peguei uma época que as empresas funerárias estavam colocando os planos funerários, né, que existem hoje. E o plano funerário, por vários motivos, ele trouxe segurança financeira e possibilitou o crescimento dessas empresas, né? E junto com isso, muitos empresários começaram a ir em feiras fora do Brasil, começaram a trazer novidades. Então eu vi essa possibilidade de vender acessórios, equipamentos, coisas que não existiam no Brasil. E aí comecei a trabalhar em paralelo com a venda de urna, vendendo os materiais funerários. Já existiam, eu não sou o pioneiro, já existiam vendedores de material funerário, mas era um básico. Véu, vela, né, aqueles caçais que vão no velório, não saía daquilo. Uma história bacana foi existe no mercado um carrinho, que é o sanfonado, um pantógrafo, e o primeiro carrinho quem trouxe foi um falecido Manolo, dos Andes Santos, trouxe da Espanha, acho que da Espanha, da Itália, foi numa feira, e eu fui visitar ele, eu vi aquele carrinho, fiquei doido aqui lá, falei, pô, me empresta pra mim copiar, né? Foi uma luta, porque ele tinha um ciúme tão grande do carrinho, o carrinho não ficava nem no velório, ficava do lado da mesa dele, na sede lá. Ele tinha um ciúme danado, mas com muito custo, sob muita ameaça. Falou, se você tiver um risco, eu te mato, te jogo no canal aqui no Santos. Ele me emprestou o carrinho e eu fui o primeiro fabricante desse carrinho sanfonado, que hoje é uma ferramenta dentro das funerárias, quem não sabe, né? É um dos equipamentos que vão lá dentro no operacional. Imprescindível, nenhuma funerária funciona hoje sem um carrinho daquele. Eu fui o primeiro a fabricar aqui no Brasil, copiado lá de um carrinho que ele trouxe da Itália. E aí vai, cara. Aí começou a Modial, a minha esposa sempre junto comigo, a Edna, né? Então, nós nos tornamos uma empresa especializada em fabricar e comercializar artigos funerários. Então, tá lá no nosso DNA a confecção, então sempre mantos, véus, cortinas, tudo que envolve tecido está no DNA da Modial, né? A Edna sempre teve essa facilidade com costura, modelagem. E depois a gente foi agregando. Então hoje tem uma linha de
mais de 1.500 produtos. Se contar as variantes de cor, tamanho, chega a mais de 3.000 produtos, itens, destinado a todo o mercado funerário, cemitério, funerária e crematório. E é bem interessante porque as pessoas não têm essa percepção de quantas empresas estão por trás nos bastidores, né? Eu falo pessoas comuns porque geralmente a gente não é impactado por isso e tem uma cadeia de empresas ali que estão fornecendo itens para justamente poder atender ali esse processo que a gente fala, o processo da despedida, né? E no caso de vocês não é muito diferente, porque vocês têm uma gama de produtos que eu particularmente nem tinha ideia de quantidade de produtos que envolve. A gente que é leigo, a gente nem imagina o que envolve esse processo, né? O que vem à mente geralmente é a urna, que eu fui descobrir que tem uma diferença entre urna e caixão, sim, apesar de ser o mesmo item, o mesmo objeto, né? Mas eu aprendi no segmento a diferenciar um do outro. E para mim, o que compõe era geralmente a urna ou o caixão. A coroa de flores, eu sempre imaginei que era isso, e não é na verdade. Não, por isso que eu falo, a gente tem 1.000 e poucos itens. O que tem lá nos bastidores, né, de equipamento, as pessoas nem imaginam, né? Uma funerária hoje tem... Para começar uma funerária básica hoje, o cara precisa comprar aí, pelo menos aí uns 100 e poucos itens, né? Mas esses itens é para ir de acordo com o tipo de pessoa, o tipo de cerimonial que ela precisa? Como que funciona essa busca? Essa pesquisa que vocês fazem, vocês se baseiam na necessidade dessa pessoa para poder ter toda essa gama de produtos? Como que funciona? Da pessoa, você fala da família? Porque, por exemplo, o brasileiro ele é muito pluralizado, né? A Sim. gente gosta de bastante coisa e tal, e isso varia de faixa etária para faixa etária. Tá. E aí eu queria entender um pouquinho... esses produtos que sua empresa comercializa, vai de acordo com, por exemplo, faleceu agora uma pessoa que é adolescente. Com base nisso, sabe? Não, essa pessoa é 45+, é uma mulher. Os seus produtos, eles vão de acordo com o público, esse público específico ou não? Tem diferenciação? Acho que me ajuda. Vou tentar. Me ajuda, eu entendi a sua pergunta. Tipo isso, pra gente entender, porque como ele falou, a minha referência é até a religiosidade mesmo. Exato, né? Coroa, véuzinho, assim, a minha referência de vó. Uhum. E eu não tenho outro tipo de referência, eu queria entender isso um pouquinho melhor. Tá. Na gama de produtos que a gente tem o que está lá no bastidores, que é realmente que o público não vê, são os equipamentos, e os equipamentos tem de tudo. Equipamento para deixar o serviço mais rápido, mais eficaz, ou para melhorar a ergonomia lá do funcionário. Então tem uma parte que não é visível. Sim. Tá? São muitos itens, mais a parte de equipamento mesmo. Na parte mais visível, que é o que as famílias vão ver lá no funeral, a gente tem também. A gente está de ponta a ponta. Então, eu estou desde lá da primeira providência que a funerária vai tomar até o velório final. Por isso que a gente tem toda essa linha de produtos. Então, até as flores artificiais, que você falou, tem. O Brasil são múltiplos Brasis, né? Uhum. Então, você sai no Rio Grande do Sul, a tradição é uma. Sim. Você vai aqui em São Paulo, é outra. Vai no Nordeste, é outra. Desde cores, a gente faz roupa, por exemplo. Ontem eu estava conversando com a minha equipe lá, a gente, só de roupa feminina, a gente tem acho que 7 modelos diferentes. Alguns vão mais bem no sul, alguns vão mais no Nordeste, então tem de tudo. Tem, assim, itens que não são do seu gosto pessoal, se mostrar pra você, fala assim, nossa, nada a ver. Mas tem alguém lá na ponta, e naquela região específica, ou no norte, ou lá no sul. Lá no sul, por exemplo, eles usam um lencinho na mão. A gente foi descobrir isso com o tempo. Então a gente fabrica um lencinho, ele coloca um lencinho na mão. No Nordeste, nada a ver com lencinho. No Nordeste, pela tradição religiosa lá, e pela... eu acho que me ajuda aí. Tem um religioso que é cultuado. Padre Cícero lá? Não é o Padre Cícero, é um outro. Ele usava um cordão de São Francisco, o hábito. Então lá
eu tenho que ter o cordão de São Francisco, aquela corda. Curioso, né? Colocado na região do Pernambuco, no interior ali de Alagoas. Tem uma região ali específica ali no Nordeste, pega o interior do Ceará também, em que se usa aquele cordão de São Francisco. Se olhar uma figura, uma representação do São Francisco, ele tem aquele manto e aquele cordão que tem uma ordem religiosa que usa, eu acho que os franciscanos ainda usam isso, tem que ter o cordão de São Francisco lá, para fazer o velório, principalmente as pessoas mais religiosas, mais tradicionais, querem o cordão de São Francisco. Em alguns lugares, a coroa de flor permanente, tá, gente? A gente não fala mais flor artificial, flor permanente. Flor permanente. Flor permanente. Novo termo para o nosso glossário. É isso aí. Elas são muito bem aceitas, né? Em outros lugares, não. Isso também tem a ver com... Alguns lugares é difícil ter a flor natural, então é imperativo que você tenha alguma coisa para oferecer e a flor permanente vai bem. Alguns lugares que a flor natural chega num custo acessível e tem uma cadeia de distribuição, né, porque ela degrada muito rápido, né, e tem uma cadeia de distribuição que ajuda a funerária, então, lógico que a flor natural se coloca. Então, a gente tem que entender muito isso aí. A gente faz muita viagem, a gente está sempre muito junto ali na ponta com o cliente. Isso também não impede que a gente fique também preso à tradição. É nosso trabalho também, e isso está no DNA da Mundial. Também tá bom, a tradição aqui é essa. Mas vamos propor para a família isso aqui diferente, né? Quem é do setor conhece, quem não é do setor conhece, mas... A gente tem um item que a gente se orgulha de ter sido a empresa que realmente fez acontecer aqui no Brasil, que é um edredom, é um manto de cetim, feito de cetim, porque no Brasil sempre, qual era a tradição? Cobrir o corpo todo de flor. Quem é aqui de São Paulo... Mas quem já em Minas, interior de São Paulo, em outros lugares, que já foi, pelo menos no velório, já viu um manto de cetim. Às vezes eles colocam um pouco de flor na parte de cima, mas aquele manto de cetim cobrindo o caixão. Aquilo foi um diretor funerário que foi numa feira fora, viu, trouxe um pedaço, aqui no interior de São Paulo, um colaborador dele pegou aquele manto, levou lá numa costureira, fez. Um sócio que eu tinha à época, quando eu estava começando a Mundial, que é o Celso da Laidon, que já esteve aqui, o Celso viu, trouxe, achou interessante, isso aqui, vamos tentar colocar isso aqui para vender, né? É um substituto para a flor, porque a flor sempre foi um problema para as funerárias. Tem época de seca, época de frio demais, Dias das Mães o preço sobe muito, Dias dos Namorados a flor desaparece, então a funerária sempre ficava, sempre foi um problema operacional se tem funeral demais, não tem flor, se não tem funeral a flor tá lá, a flor murcha, o cara perde, joga fora. Então, a flor sempre foi uma pedra no sapato. E a gente sempre buscava alguma solução. A flor permanente era uma, mas tinha aqui ali problemas de aceitabilidade. E aí nós descobrimos, o Celso trouxe lá esse manto de cetim que esse cliente trouxe da Europa. Achamos legal, só que a minha esposa que teve o grande clique, porque esse manto ele era todo drapeado, todo franzido, era com linha comum. E aí, quando você ia colocar no caixão, essa linha, se você não tomasse cuidado, a linha arrebentava. A Edna, muito esperta, resolveu colocar uma linha que chama Elastec, que é a base de elástico, podia puxar que não arrebentava. Isso foi um barato, porque a gente chegava na funerária para oferecer, e falava, não, aqui é só flor natural, só flor natural. Falei, faz uma pesquisa, porque às vezes existe uma demanda reprimida. Como eu sempre gostei muito de vendas, eu entendo que às vezes um produto que reina absoluto, nem sempre ele é unanimidade. Muitas vezes as pessoas colocam porque acham que não tem outra opção. Quando você passa na opção, eu chamo de efeito vitrine, a pessoa, puxa vida. Então, realmente, muito cliente reportou depois. Eu ofereci o edredom de cetim e a pessoa falou, olha, meu pai realmente detestava flor, que bom que você tem. Eu ia colocar flor porque era o que tinha. Era o que tinha. Quando eu fiquei sabendo disso, meu pai sempre detestou flor. Minha mãe sempre detestou flor, aquele cheiro, não sei o quê. E aí começou, cara. Mas no começo foi um barato, porque é uma novidade. E eu mostrava aquele tecido, aquilo não fazia muito sentido para a pessoa. Então, o que a gente tinha que fazer? Eu andava acompanhado do primo da minha esposa.
Marcelino, um beijo pra você. Minha esposa tava desempregada na época, sei lá, e ele saía comigo e eu botava ele no caixão e enfeitava ele. Enfeitava muito. Monstruário. O Celso tava falando esses dias aqui que entrou dentro do caixão, não era pra conferir medida, eu vi o podcast dele, não era pra conferir se o caixão tava bom, não era pra mostrar o edredom do cetim. A gente deitava no caixão e falava, agora me enfeita aí. Você ficar deitado no caixão. Pra ele ver o efeito visual, como é que ficava pronto. Sim. E aí a coisa foi, cara. Foi. Hoje o edredom de cetim, outras empresas comercializam, é um produto hoje também assim, obrigatório nas funerárias ter. Muitas ainda têm a flor, faz a flor natural um pouco na parte de cima e usa o edredom de cetim. Mas ele foi assim, foi uma evangelização mesmo do mercado que a gente teve que fazer. Muitas vezes que eu teve que entrar no caixão e ficar lá para a pessoa ver. Deixava a amostra, treinava o funcionário. Então... Agora é um segmento que a gente percebe assim, tem ao mesmo tempo que existe tecnologia surgindo no segmento do luto, né? Tem muita coisa surgindo aí. Também tem um pouco de resistência para adesão a essas tecnologias, né? Ou não, isso tem mudado, Marcos? A tecnologia, eu até acho que não. A gente tem um pouco de dificuldade. A dificuldade quando tem, por exemplo, o edredom, que está falando agora. A dificuldade não era a família. A família aceita, entendeu? Trocar a flor pelo... Evidentemente, tem famílias que preferem a flor natural, preferem fazer rosa e tal. Mas se você souber comunicar bem isso, né, a família aceita, a família está aberta. A dificuldade maior eram os agentes funerários. Ninguém vende aquilo que não acredita. Então, às vezes, se o agente funerário não gosta de determinado produto, cara, esquece. Ele vai arrumar... E o vendedor que não vende, ele tem 1001 desculpas na ponta da língua. Claro. A família não gosta, o público aqui... O manto cetim mesmo, quando ia vender, em Ribeirão Preto, lá tem várias funerárias, né? Uma não pegava de jeito nenhum, e na outra... O cara acreditou, o gerente gostou, acreditou, viu que aquilo facilitava a vida dele, economizava a flor, o operacional era muito mais rápido e adotou. Aí eu ia na outra funerária, tirava sarro, né? Foi gozado o povo de Ribeirão, porque eles têm dois povos, né? O daquela esquina para lá, aceita, o da esquina para cá, não aceita, né? Então, essas coisas. Na questão de tecnologia, você tem que ver também que as empresas funerárias, o setor de modo geral, os fornecedores também, eu me coloco também nessa linha, são empresas familiares, empresas que começaram, a maioria das histórias, 99% das histórias das funerárias que você vai ouvir, de como o cara começou, é o self-made man, né? O cara começou do zero, comprou um carrinho, meia dúzia de caixão, pegou a garagem de casa. Eu falo que muita funerária não era fundo de quintal, era frente de quintal. O cara pegava a sala dele, era funerário, e morava ali no fundo, morava em cima. A garagem era o depósito de urna. Então, as empresas têm uma certa defasagem tecnológica, e não só tecnológica, administrativa, gerencial, né? Isso está mudando, as empresas estão investindo. Então, mas, durante muito tempo, o perfil das empresas foi esse, né? Uma gestão de empresa familiar típica, né? Com baixa qualidade gerencial, muita dificuldade de tecnologia. Lá no Mundial, a gente vende uma impressora que é para fazer... Uma impressora dessas de fazer código de barra. Nós adaptamos para imprimir aquela faixa de coroa que vai na coroa de flores. Que aquela faixa era letrinha autocolante. Para coisa, a ideia é muito boa, o pessoal adorou a impressora, mas nós vimos que tinha uma dificuldade. O cara comprava a impressora, chegava lá na funerária dele e não sabia nem instalar. Então, até hoje, a gente tem uma funcionária que ela entra por acesso remoto no computador do cliente lá, no interiorzão, nos rincões, e ela faz a instalação. Porque se ela não fizer a instalação, se não deixar rodando, o cara, depois de 30 dias, ficava bravo, lá não queria pagar os boletos, queria devolver, porque o funcionário dele lá... Então, o pessoal tem uma defasagem em termos de tecnologia. Eu acho que não é tanto resistência, entendeu? Mas tem... se você conversar com o pessoal de software... Não, mas eu falo de tecnologia mesmo no sentido até mais amplo de coisas que acontecem no segmento. Por exemplo, nós recebemos aqui a Gisela, e ela trouxe muita inovação do segmento até, né? De coisas que estão acontecendo.
o próprio Funeral Verde, né? O próprio, enfim, bastante coisa que... E aí o que eu percebo é o seguinte, existe um tempo de adesão disso, né? Dessas coisas. A própria... e aí eu não sei se falta, e talvez esse seja um pouco do nosso papel aqui de levar conhecimento, de levar informação para as pessoas, porque as pessoas muitas vezes não sabem disso. Falando as pessoas comuns, né, que não estão ligadas ao segmento do luto, não sabem que tem de inovação, e até porque é um assunto ainda que é um tabu, as pessoas eu acho não que falam colaboraria sobre isso. também para toda essa questão de eu não falo de morte porque é ruim, eu tenho medo de morrer. Se a gente começar a abordar trazer esse tipo de informação, né, trazer todas essas variedades que a gente tem trazido aqui no programa, a pessoa ela vai começar a pensar, não, é importante começar a me organizar. Eu tenho desejos, então eu não posso optar, eu não tenho opção só de ter uma coroa, eu tenho mais opções, eu tenho mais variedades. Eu sei que falando agora, a princípio, parece meio duro, né? Só que pra gente começar a quebrar essa ideia de que não posso falar de morte, é ruim, a gente tem que começar de alguma forma, mostrar que, não, você não precisa ter só uma opção de coroa de flores, você não precisa ter só uma opção de se você fica com flores no corpo ou o tecido. É mostrar para a pessoa que ela tem outras opções. E assim como, por exemplo, Rafa, a gente que é mulher, a gente se programa para comprar chapinha que a gente gosta, Sim. o brilho labial que a gente gosta, o rímel. Se nós, em vida, já nos programamos para fazer esse tipo de compra de coisas que a gente usa no nosso dia a dia, por que não fazer esse tipo de compra até depois? Repito, falando assim dessa forma, parece muito duro, mas é a realidade. Se eu escolho para minha vida, eu também posso escolher para Não, e um detalhe que ele trouxe que eu acho que é extremamente importante. Por exemplo, eu não gosto de flores. Né? Tem gente que agora, tem que saber que existe uma outra opção. Muitas vezes a pessoa não sabe que existe essa opção ali para ela poder fazer essa escolha. Não quero flores. Né? O quanto de informação, e eu acho que a gente talvez no segmento, a gente tem tentado mudar isso de alguma forma, dada a nossa contribuição no Guarda, né? Porque a gente sempre fala de legado, de deixar as coisas, de preservar a história das pessoas, que isso de alguma forma está ali dentro do Guarda. Mas também falar desse último capítulo, que a gente sempre fala que o último capítulo é importante que a pessoa tenha autonomia de escrever o seu último capítulo, eu sempre digo isso, né? Que você tem um ditado até popular que fala que quando a gente morre, nem a roupa a gente escolhe. Exatamente. Né? E aí eu falo, mas por que não? Por que a gente não pode mudar, quebrar esse conceito e você ser o autor do seu último capítulo, inclusive dizer que roupa que você quer, como você quer, de que jeito que você quer. E o que eu percebo é que falta informação. As pessoas, por talvez isso ser um tabu, e a gente aceita, de alguma forma, a gente como empresa que está no segmento, a gente aceita, isso é um tabu. Então vamos tocar isso de uma forma, mas eu acho que a gente quebrar isso, dizer, não, olha, eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar sobre coisas que acontecem, eu preciso falar sobre possibilidades que existem dentro de um funeral. Por quê? Porque facilita nesse momento de decisão saber. Eu não sabia. Eu passei por um processo de escolha em que eu fui apresentado ali que eu tive que, bom, e aí? Eu tenho outra opção? Eu não sei. Né? Eu não sei se tem outra opção. Talvez eu ali naquele momento de decisão, que a gente fala, momento de decisão do luto, que são decisões que você tem que tomar ali imediatamente, o que me apresentar ali está válido. Você vê o processo que aconteceu nessa linha que vocês estão falando, a cremação. A cremação já existe no Brasil, desde a década de 70, sei lá, os primeiros crematórios. Mas eles estavam muito concentrados nas grandes cidades. O Rio, São Paulo, tinha acho que Porto Alegre, muito tempo, no Nordeste, acho que Natal, tinha o Grupo Vila, Salvador, e por aí parava. Não tinha fabricante também, tinha toda uma dificuldade, depois veio, né, os fabricantes, a Bruker, o primeiro fabricante nacional, outras empresas vieram aí, são boas empresas, hoje tem hoje uma oferta de acho que 4 fabricantes nacionais. Mas uma vez eu até estava com o Rolandinho da Bruker, e lá no início dele, ele me contou que ele vendeu um forno lá, acho que no interior do Rio Grande do Sul, sei lá. E foi uma decisão pessoal do cara. O cara não fez muita reserva, muita pesquisa de mercado, não, e intuiu que o forno crematório
E você veja bem, aí vai naquilo que você falou. Tem todo um contexto cultural, religioso, tradição de fazer sepultamento. Vou sepultar minha mãe onde está lá, tem o túmulo da família, está minha avó, tá minha bisavó está lá, entendeu? Então, o natural era, né? A tradição é essa, sepultar lá no jazigo da família, tudo mais. E esse cidadão colocou o forno lá no interior, acho que do Rio Grande do Sul, se não me engano. E eu lembro que eu e o Rolandinho estão conversando sobre isso, e ele falou, cara, esse cara, para recuperar esse investimento desse forno... Vai demorar. É o filho dele, né? Que a região... É isso mesmo, acho que foi na Serra Gaúcha, muito católico, tal, aquela coisa toda. Né? A tradição italiana. Passou um tempo, o Rolandinho falou, Marcos, você não acredita que o cara fez, cara. O cara pegou lá o Rolandinho conta melhor depois essa história. Pegou lá uma pessoa que saiu nas funerárias da região, lá em torno de 300, 400 quilômetros, e chegava na funerária e falou, olha, a tua cidade aqui são quantos óbitos por mês? 30. E cremação? Não, a cremação aqui não tem, ninguém crema, aqui vai tudo no cemitério municipal, que é gratuito, tudo mais. Mas vamos começar a oferecer, eu te dou uma comissão, uma participação no negócio aí, e oferece, pô. E a pessoa ia lá, treinava a equipe, não sei o quê, e começou, 1, 2, aí começaram a descobrir, foi o que a gente falou agora há pouco, tinha muita gente que sepultava porque não tinha outra opção. Uhum. Começou a pipocar a casa e a gente falou assim, nossa, meu pai sempre falou que queria ser cremado. Eu pago. Resultado, o cara dessa funerária pequena, no interior do Rio Grande do Sul, pagou esse forno, cara. Mais rápido do que outros. Então, nós descobrimos que é o tal da demanda reprimida. Qualquer manual de marketing e vendas vai te falar isso. É feito vitrine. Eu brinco com isso. Eu falo assim, se a tua mulher não for no shopping, ela não vai ver na vitrine de uma loja lá aquele vestido que combina com aquela bolsa, que combina com aquele sapato, que combina com aquele brinco. É ou não é? E quando ela vê, ela fala assim, eu preciso desse vestido. A gente sabe que ela tá cheia de vestido, lá tá cheia de sapato. Mas ela olha e fala. Então, quando aconteceu isso, foi esse o efeito vitrine. Foi imediato. Por isso que hoje, pergunta para os fabricantes de forno, para onde que eles vendem, se é para as grandes cidades. Eles estão vendendo forno para caramba de cidade abaixo de 200 mil habitantes. Agora, porque existe uma demanda reprimida lá. Mas você tocou um ponto, por exemplo, eu sempre tive, antes de entrar no segmento, mas a percepção de que cremação, não sei se já vem dos meus pais, dos meus avós, que é algo muito mais caro do que o tradicional. Que não, isso aí, até talvez pela facilidade hoje do acesso, que antes não era. Por exemplo, você pega São Paulo, você tinha o crematório da Vila Alpina, acho que era o único que fazia na Grande São Paulo, cremação. Né? E talvez por isso, essa imagem de que, por exemplo, a cremação era algo mais distante, era algo das classes mais favorecidas, vamos pensar assim. E eu acho que essa é uma questão do segmento que a gente tem que ajudar a mudar, né? Desmistificar essas questões, colocar informação do que de fato tem à disposição das pessoas, quais são as tecnologias, o que é possível. Eu descobri recentemente de que o sepultamento, o velório não tem tempo para, por exemplo, para acontecer, você pode levar mais tempo. E eu sempre achei que não, a partir da pessoa faleceu, você tinha um tempo por lei de que tinha que fazer o sepultamento. Pois é, você tem uma ideia assim, a gente não tem esse tipo de informação. Muitas vezes eu passei por isso na minha família. Olha que loucura. De a gente ter que gastar com fretamento de avião para trazer. Avião? Foi, porque tinha horário lá do sepultamento, aquela coisa toda. É que antigamente não tinha, né, métodos de conservação. Ou, por exemplo, na Mundial, em 2016, na década de 90, final da década... quando eu entrei no setor funerário, lá em 95, 96, quando chegou no Brasil a tanatopraxia. Né, que é a técnica de conservação de cadáveres. Então, todas essas coisas eram muito difíceis. Você está falando agora do forno crematório, você tinha que importar forno crematório. O Brasil sempre foi muito caro a fazer importação, muito restritivo, custo de porto, tudo mais.
Teve gente Continua ainda. Continua. Teve gente que importou, eu acho que o pai da Gisela, o Jaime, uma vez importou um forno crematório dos Estados Unidos e por alguma filigrana lá, alguma coisa lá de Receita Federal, o equipamento ficou retido um ano, mais de um ano. Teve essa conversa, o Jaime disse, sabe isso melhor que eu. Então, quando você ia instalar o forno, cara, o custo, tinha que mandar um técnico dos Estados Unidos vir aqui instalar, ajustar. Era muito caro o investimento. Você gastava 3 milhões de dólares. Então, o custo da cremação, e aí você tinha que ser proporcional ao investimento. Sim, você tinha que diluir aquilo. Então com a chegada dos fabricantes nacionais, caiu. Tanatopraxia também nessa linha. Não existia. Existia um embalsamamento feito nos IMLs, que o médico fazia. E era, com valores de hoje, 3, 4, 5 mil reais fazer um embalsamamento. Quando tinha. E quando funcionava, que era um negócio feito de uma maneira muito arcaica. Com a chegada da tanatopraxia no Brasil, foi outra grande revolução do mercado aqui, funerário. Para quem não sabe, tanatopraxia, falando em palavras mais simples, é uma espécie de embalsamamento. Né? Um processo que é feito dentro da própria funerária. Né? Não precisa mais ir para fazer lá no ML, fazer no hospital, né? O treinamento de funcionário é um treinamento básico, não requer um investimento muito alto. Instalar uma clínica, uma sala de preparação hoje de tanatopraxia não é um investimento tão alto. Nós temos uma empresa, né, dentro da Modial, a gente criou um braço, que é a Anubis, que é a nossa fábrica de produtos. É uma indústria química, fica lá em Sarandi, perto de Maringá, no Paraná. E lá são fabricados produtos químicos e produzidos também os equipamentos. Então a gente produz toda a gama de equipamentos, os instrumentais cirúrgicos que a gente vende, o restante tudo por fabricação própria nossa. Então vai para uma funerária hoje, e se você prepara um cadáver hoje, pode ficar 30 dias fora da geladeira. Tranquilo. Não precisa mais com essa correria, essa coisa toda, entendeu? Então, isso também facilitou a vida das funerárias e das famílias. Além do que a tanatopraxia, né? Se o cadáver, por exemplo, um acidentado, dependendo da causa da morte, que o corpo teria que, por questões estética ou de saúde pública, teria que ficar fechado, hoje você consegue dar dignidade para a família de fazer um velório, né, com o caixão aberto, e a família poder ir lá prantear seu morto, se despedir de uma maneira adequada. Né, que era muito constrangedor ter que fazer um velório com o caixão fechado. Era muito doloroso para a família fazer a última despedida assim. A tanatopraxia foi uma mudança. A gente brinca que tem casos que o cara fica mais bonito depois da tanado do que quando estava vivo. Né? Mas a tanatopraxia mudou completamente o panorama das funerárias. Entendeu? E foi uma quebra grande. No começo tinha funerária que existia. Não, onde já se viu furar o cadáver, injetar líquido no cadáver. Tinha resistência dentro da funerária. Né? Tinha muito funerário que existia a cremação. Tem gente que até hoje acha que não, que cremação não aqui na região nossa aqui não vai pegar. O povo aqui gosta de sepultar onde está a nona. Ele fica bobeando, o concorrente vai lá, coloca o forno e arrebenta. Mas voltando ao assunto da família, se souber, as famílias aceitam. O próprio plano funerário, que você falou de se programar, o próprio plano funerário foi uma quebra de paradigma nesse sentido. Realmente, muito vendedor, quando chegava na porta da casa e batia, olha, eu sou da funerária, vim aqui vender o plano, muito foi enxotado, xingado, eu vou comprar morte, não sei o quê. Uhum. Tem isso. Claro. Mas a gente não pode se deter, né? E depois você começa a conversar, mostrar para a família. Por que a pessoa faz seguro? É mudança de mentalidade, ajudar ela a mudar a mentalidade. Por que você faz seguro? Você está comprando roubo do seu carro? Não, você está se precavendo. Claro. Você está comprando batida, acidente? Não. Você não põe extintor no prédio achando que vai pegar fogo. Vai pegar fogo? Então nessa linha... Se acontecer... Quando isso é bem comunicado, né, para a sociedade, para as famílias, elas aceitam sim. Agora, Marcos, eu acho que a gente precisa ter essa iniciativa como empresa do segmento de mostrar essas possibilidades. Né? Uhum. Quer dizer, isso não chega... e eu vou pegar bem o gancho que você deu do manto de cetim. Né?
ou seja, por mais que você tivesse um produto, que tivesse um público, se na ponta a pessoa não oferece, Não tem como saber. não tem como saber, né? Então, quer dizer, qual é o desafio nosso como empresa, como instituição, de apresentar isso de uma forma, porque apesar da resistência, que a gente fala de morte, né, sempre cria essa resistência, de apresentar essas possibilidades. Você que já está no ramo aí há muito tempo, criando produtos de inovação, porque eu acho que é essa a questão, de estar olhando, estar atento para o segmento, para criar esses produtos. Como é que a gente muda, como é que a gente ajuda essas pessoas a entenderem e a falar de uma forma mais direta? Olha, treinando realmente é mudando primeiro. Mudando a mentalidade do diretor funerário, do proprietário, e, né, no sentido que ele tem que investir também tem que fazer a parte dele. Eu ia começar falando que a ponta é importante, lá, o agente funerário, e é mesmo. Claro. Tá? 70% desse esforço está lá, em treinar bem, e hoje eu vejo que é uma preocupação dos diretores funerários, treinar bem o funcionário. Agora mesmo, eu acabei de dar um treinamento há pouco tempo no pessoal da Alcel, de São Caetano. A Alcel é uma empresa que investe muito, né, na formação, na qualidade do atendimento dos funcionários. Eu tenho no meu sangue também tive a alegria de trabalhar com treinamento durante um tempo. Fui fazer uma formação em programação neurolinguística, eu e minha esposa. Numa época, em 2006, a gente abriu um outro negócio, continuamos com a Mundial e abrimos um outro negócio que era uma empresa de treinamentos. Pegamos uma franquia de uma empresa de treinamentos em programação neurolinguística e fomos para BH, pegamos uma franquia lá em BH e fomos para BH abrir um treinamento lá. Treinando mais de 2.000 pessoas lá A gente ficou 2 anos, a nossa carreira lá foi curta. E era um treinamento motivacional, tal, de alto impacto, trabalhava as emoções. Depois que a gente fechou o treinamento lá, eu continuei fazendo os treinamentos de venda com esse enfoque um pouco mais motivacional. E recentemente agora eu fiz um para o Cel. Treinamos lá acho que 60 funcionários deles, na Mundial. Então de vez em quando eu faço os treinamentos, quando minha agenda permite, né? Eu gosto de fazer, é uma coisa que eu adoro fazer, treinamento. Então, eu juntei as duas coisas. Eu faço um treinamento de vendas voltado para o setor funerário, que é a coisa que eu conheço. Então, direcionado. Apesar da Alcel ser uma empresa que investe bastante, frequentemente, eles são incansáveis nisso, né? Ainda encontramos lá funcionário que tinha bloqueios de oferecer serviços de melhor qualidade. Tem famílias que querem serviço de luxo, né? Então, o funcionário tinha bloqueio, cara. E ele saiu do treinamento e foi pegar um plantão. No outro dia ele mandou um áudio pro coordenador lá, pro Lulinha. Um abraço Lulinha, abraço Geraldo, pessoal da Alcel de São Caetano, Buiú, todo mundo lá. E eles me enviaram. O cara falou, emocionado. Pela primeira vez eu consigo vender um amor no modelo tal lá, com a família, e eu descobri que o bloqueio era meu. E lá no treinamento, lá que eu fiz com o Marco, lá na Mundial, eu desbloqueei isso e hoje eu tinha esse bloqueio de vender serviço de alto padrão. E hoje eu desbloqueei, a família ficou feliz pra caramba. Ó, cara, eu fico até arrepiado. E eu tô feliz pra caramba, porque não pelo valor que eu vou ganhar a comissão, mas por eu ter conseguido. Claro. Então, é o que eu falei, se a pessoa não acredita naquilo que vende, não tem como. Por que eu falo que os outros 30% é um empresário? Porque também aí você tem que ter material de boa qualidade, um mostruário bem feito, um velório adequado, um atendimento, trabalhar com um conjunto de ações, né? Isso que você falou, que o pessoal está trazendo dos Estados Unidos, de fazer tem até treinamento disso aí, vocês trouxeram a Stael também, de fazer o cerimonial, entendeu? O cara lá, dono da funerária com o chicotinho na mão, aumenta o ticket, vende serviço de luxo. Aí ele não tem um velório decente, o mostruário dele é horrível, mal feito. Eu costumo ir em funerária, que o cara faz lá uma sede nova, 2.000 metros quadrados, um monte de sala bacana, a sala dele de 100 metros,
E aí você vai ver a sala de urna, o mostruário de urna, é um 3x3. As urnas tudo uma em cima da outra. Isso é uma crítica que eu faço direto, pessoal. Investe no mostruário decente. Capricha no velório. Né? Mesma coisa. Uma vez um cliente no interior de São Paulo, na região ali perto de Franca, por ali, eu tirei um sarro dele. Eu fui no rancho, né, pessoal? O sítio lá, né? Chama de rancho naquela região. Fui no rancho dele, na beira do Rio Grande lá. Excelente. Aí ele tinha feito uma reforma funerária, eu falei assim, eu não vou falar o nome dele, vai. Ô fulano, amigão, a baia do seu cavalo, lá no rancho, tá melhor que o velório aqui do que as famílias estão aqui, cara. Sabe? Não dá, né? Então, o empresário também tem que ter... Esse hoje é um paradigma que estão ocorrendo com as concessionárias de São Paulo. Né? Os investidores, eu estou vendo, eles não estão atingindo o público A de São Paulo da maneira que deveria ser. Né? Que tem em campo. Uhum. Mas os investidores estão segurando, eles aportaram dinheiro, eles querem receber, né? Querem que a empresa caminhe sozinho, mas tem investimento. Eu já falei para alguns. Faz um investimento, faz um velório bacana, como tem em Curitiba, como tem em outros lugares aí, você vai ver o retorno vir. Mas tem que investir. E tem que treinar a equipe. Cara, não é segredo nenhum. Não precisa ninguém inventar a pólvora em termos de gestão de pessoas e de marketing de vendas. É assim o básico. Mas muitas vezes o empresário ainda falha. Não tem essa visão de que se ele investir em instalação, em ferramentas e investir principalmente, aí eu falo, 70% não, 90% está no funcionário lá da ponta. Pessoas, né? Pessoas. Remunerar adequadamente. Uhum. O vendedor precisa ganhar. Motiva o vendedor é a comissão, é o ganho. A gente teve um caso de uma empresa no Nordeste que comprava as roupas da gente. Né? E os funcionários recebiam uma comissão. Então vendia roupa pra caramba lá. Aí no mês lá eu percebi que não estava mais vendendo roupa. Conversei não com o dono, conversei com a equipe de vendas, eu descobri que eles mudaram a forma de remuneração. A política de comercial. O vendedor não recebia mais a remuneração que recebia antes, e aí as vendas... Claro, se engajaram. Então, é isso. E aí você chega naquela coisa. No final da ponta, não é só o vendedor que deixou de ganhar comissão e a empresa que deixou de vender roupa. Claro. A família também deixou de ter a possibilidade de fazer um velório de melhor qualidade. Tem isso. Né? Então, uma família que poderia ter colocado lá no pai um terno, bonitinho, entendeu? E às vezes com uma roupa lá não tão adequada, e foi feito o velório daquela maneira. Então, empobreceu no final das contas do serviço. Mas, para nossa felicidade, eu tenho visto que as empresas funerárias têm investido muito nisso e têm levado lá para as famílias na ponta um serviço cada vez melhor. Eu tenho dito que eu percebo, eu sempre falo, e toda vez que eu tenho oportunidade, eu reforço, né, que existe aí muita empresa muito boa fazendo muito bem o trabalho, ajudando as famílias com acolhimento. Então, a gente percebe isso e a gente tem a grata surpresa de trazer essas empresas que estão buscando esse trabalho, enfim, esse profissionalismo que a gente percebe. Então, óbvio que o mercado, como qualquer segmento, está passando por um processo de transformação, né? Mas a gente tem bons relatos de boas histórias dessas empresas, né? Que é um segmento que eu falo, a gente lida com a dor das pessoas, né? Então, tem que ter um cuidado, enfim, tudo que a gente puder fazer para tornar esse momento, de alguma forma, menos doloroso, que é assim que acha a palavra, que eu sempre falo assim, é difícil quando a gente fala de luto, achar a palavra certa, né? Uhum. Até a hora que você tem que desejar peso, será que essa não sabe como falar, exatamente, a gente tem essa dificuldade desse assunto, esse assunto ainda, e mesmo nós que a gente está lidando com isso, uhum, né? A gente tem até relatos de pessoas que estão há muito tempo no segmento, falam, cara, quando eu tive que viver o luto, eu não sabia o que fazer.
Aí fala, pô, mas que você vive com isso todos os dias? Pois é, mas eu não sabia. Dá um branco e as pessoas não sabem, né? Mas legal. Marcos, a gente chega, infelizmente, nosso horário tá já... E o papo vai ficando bom, vai rendendo. Verdade. Né? Eu queria agradecer demais a sua presença, poder compartilhar conosco aí um pouco das histórias do segmento, mostrar que o segmento não é só de funerária e de cemitério, tem muita gente trabalhando, fazendo os bastidores ali dessa indústria, que é a indústria do luto, né? E muita gente buscando entregar o melhor de si, as melhores práticas, né? Para melhorar a experiência da pessoa, né? Eu acho que esse é o principal objetivo. Então, eu fico aqui, toda vez que eu aprendo mais um pouco, então para mim foi mais um aprendizado. Legal. Que a gente possa, de repente, repetir, porque a gente fala assim que o tempo não dá, fica muito pouco tempo para a gente poder... Aí quando o assunto começa a ficar bom, tem que terminar o episódio. Mas, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço muito. Tá bom. Realmente, a gente tem que ter vários podcasts para a gente falar sobre... Eu sou um apaixonado pelo setor, né? O ano que vem eu devo lançar um livro. Já tem o título, Histórias do Vendedor de Caixão, mas o caixão aí vai ser legal. É intencional mesmo, e que eu relato lá algumas das histórias que eu contei aqui, várias outras lá, desse processo todo que eu vi, desses 30 anos do mercado se modificar, de sair daquilo de ser apenas pro proprietário um negócio onde ele teria lucro, mas eu vejo hoje também essa mudança de mentalidade que as funerárias buscam realmente oferecer isso, uma melhor experiência para o cliente, que ele possa vivenciar o luto. O luto é uma coisa muito séria, né? Hoje você vê as empresas já batalhando para que a pessoa... teve uma tendência, uma época de fazer velório muito rápido, de não ter velório. Eu vi às vezes dono de funerária mesmo, olha, tira o corpo do hospital às 11 horas, vamos correr, faz um velório rápido para 5 horas sepultar, né? Então a pessoa não vivencia o luto, as pessoas não vão no velório lá. Então eu estou vendo também esse movimento do pessoal trabalhar mais isso, fazer que a pessoa curte. Isso os psicólogos falam, a pessoa tem que vivenciar as fases do luto e tal. E a gente é parceiro nisso, é legal com vocês também, com o trabalho aí da Guarda Digital e das empresas que estão chegando aí, tecnologia, que ajudam esse processo, que oferece essas possibilidades para a família. E a gente segue aí, cara. Juntos, estaremos sempre aí nos eventos. E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Sigam lá o nosso Instagram, lá, o @Modial. Legal. Né? O @Nubis também, que é a nossa indústria química. Mas da Modial a gente tem bastante conteúdo lá. Em breve a gente vai ter alguns outros cursos. A gente tem uma área que a gente também tá vindo agora. Curso de tanatopraxia, mais para profissionais do setor, né? Mas a gente pensa em fazer talvez um evento... o ano que vem a gente vai ter um evento de aniversário dos 30 anos da Modial, né? Então vai ser uma experiência bacana, vai ser um evento com pessoas, com palestrantes internacionais também, vai ser um evento legal. A gente está aqui, eu estou dando o furo aqui de... legal. O spoiler aqui. Bacana. Vocês são a primeira vez que eu falo isso publicamente. Então a gente vai ter o evento da Modial 30 anos e vai ser uma experiência bacana. E então a gente está junto com vocês. Uma outra oportunidade que a gente... A Edna manda um abração, a nossa equipe toda lá está acompanhando. Que a gente fica muito agradecidos. E nos vemos por aí. Um abraço, muito obrigado. Obrigada. Gente, obrigado. Mais um episódio do Pod Guarda e nos vemos no próximo.